Vamos lá, né? Então, bom dia para todos. É um prazer estar aqui mais uma vez numa jornada do acesso do Rio de Janeiro, e dentro de um assunto extremamente relevante, ainda mais no mundo de hoje, né? Que a gente vive pós-pandemia. Então, bem-vindos a todos ao Health Tech 2021. Quero dar boas-vindas para todos, né? E moderando esse painel sobre fundo de investimento, aí eu tenho aí a colaboração também do meu amigo Marcos Neme, de longa jornada aí com o Startup Rio. Seja bem-vindo, Marcos. Né? E eu vou conhecer agora, de primeira mão, o Fernando Sembranelli, né, que está com um hub de inovação na área de saúde. Parabéns, bem-vindo, Fernando. Então, o que a gente quer contribuir, compartilhar... Eu não sei se você sabe, o Fernando foi indicado pelo João Kepler, ele trabalha no fundo, né? São parceiros ou fazem parte, né? É isso aí. A Bossa tem realmente demonstrado aí um foco bastante forte na área de health tech, está mapeado. Mas, então, eu aqui estou de moderador, né? Então, eu só quero dar um pano de fundo rapidamente para todos, mas eu quero deixar o Marcos e o Fernando trazer aqui o que eles estão vendo que está acontecendo na linha de frente. Como pano de fundo, né, eu gosto de trazer um pouco a história para dentro do contexto, para a gente poder até ter um horizonte de tempo um pouco maior, né? Então, eu brinco que eu chamo Corona de Coronami. Aí me pergunto por que Coronami? Falei, olha, quando o Corona bateu, já existia um tsunami invisível, silencioso, acontecendo, chamado transformação digital. E o Corona simplesmente acelerou esse processo. E se há um segmento que é, digamos, mais impactado por essa aceleração da transformação digital, é o setor de saúde. Né? Existia ali uma fronteira que, até em pouco tempo, né, a tecnologia ela não tinha a penetração que ela tem nos dias atuais, como exemplo, o próprio funcionalidade da teleconsulta. Né? Você agora sabe um aplicativo seu de plano de saúde, ele te dá a opção de você fazer uma consulta online ou não, né, uma consulta presencial. Mas, obviamente, isso ajudou ao mercado a buscar, então, também a lógica do crescimento rápido, né, através do investimento. Né? E os fundos também perceberam que ali era uma oportunidade muito grande, porque existia um gap da aplicação da tecnologia em todas as suas dimensões, né, dentro da cadeia de saúde, e que agora está super acelerado. Eu dou como exemplo também, nós, enquanto uma aceleradora, a gente tem um trabalho na Califórnia e no Texas. No Texas, a gente estava trabalhando sem ser verticalizado até 2019. Veio o Covid, né? Hoje a iniciativa no Texas, o Velocity, está Bio Global Accelerator, né? Se tornou totalmente voltada para a área da saúde. Muito também pela regional, ali, aquela localização ser muito forte no segmento, mas também com o sentido de aproveitar todo esse movimento muito mais forte que existe agora nessa possibilidade. Agora, os fundos de investimento também não estão só aí pela beleza e pela oportunidade que o segmento traz agora, impulsionado pelo Coronami, mas também como até uma maneira de fazer hedge nos seus portfólios. Porque, obviamente, os fundos têm que trabalhar várias verticais e eu preciso ter verticais que são mais fortes que outras. Né? É mesmo igual o anjo, o investidor anjo também monta portfólio, tem 10, 12 startups, 15 startups, sabendo que 2 ou 3 vão vingar e outras vão, talvez, não performar como queriam. Mas eu queria trazer, então, primeiro, né, uma conversa aí com o Marcos. Marcos, bem-vindo novamente. Eu queria que você pudesse traduzir, aí pela ótica do Startup Rio, o que você está vivenciando com relação ao segmento de saúde e como é que está a conversa com os fundos, com os investidores anjos que estão buscando investir no segmento de saúde nas startups. Marcos, bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite. Então, meu objetivo aqui é comentar sobre a ação do Startup Rio nesse contexto. Né? Mas o Startup Rio tem uma característica muito própria, que é o fato de que ele pega startups na fase de ideação. Tá certo? Então, essa questão, digamos assim, da busca de investidores, etc., é algo que acontece quando o pessoal está se graduando do programa, tá certo?
O programa Startup Rio pega pessoas com ideias, não pega empresas. Então, nisso ele se diferencia da enorme maioria das aceleradoras e incubadoras que estão por aí. Tá certo? O objetivo, o Startup Rio pega pessoas com ideias para desenvolver aplicações em todos os segmentos, tá certo? Mas baseados em tecnologia digital. Nesse momento, todos nós sabemos que as startups podem se originar em qualquer segmento, tá certo? Mas o objetivo do Startup Rio, que foi criado em 2013, foi exatamente fomentar a tecnologia digital, tá certo? E vem vindo até agora sim. Então, as startups que a gente atua, elas são em diversas áreas, né? E inclusive saúde, obviamente, tá certo? Então, a gente tem algumas startups em saúde bem-sucedidas que a gente pode comentar à medida em que a gente for falando. Mas como é que é o mecanismo do Startup Rio? Pega as pessoas com ideias, o programa tem uma fase, o programa vai colocar recursos, né, um fomento, né, em algumas edições. A gente está na 5ª edição, a primeira edição foi em 2013, começou em 2014. Ela foi em 2013, 15, 17, 19 e 2020, que é a que está, digamos assim, na sua terceira fase, na fase final. E em algumas edições, a FATERJ deu um auxílio, tá certo? Que são recursos que entram num volume maior em determinados instantes. E, por exemplo, a edição de 2019 foram bolsas, tá certo? Quer dizer, o proponente recebeu uma bolsa de R$ 8.000 por 12 meses. Dinheiro esse aplicável no projeto, tá certo? E então a gente tem dentro desse processo aparecem as startups na área da saúde. A gente tem diversas aí, mas o que eu queria caracterizar bastante é que a atuação do Startup Rio nessa área. Por outro lado, a FAPERJ, ela atua colocando recursos como auxílio especificamente em situações muito mais avançadas. E a gente pode comentar sobre isso. Por exemplo, nesse momento tem 3 editais sendo executados, além do Startup Rio, tá certo? Voltados para a saúde, especificamente. Então, quer dizer, não sei como vocês querem conduzir, se eu detalho isso, falo mais sobre Startup Rio. Marcos, vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer o Fernando aqui para a conversa e a gente começar a conectar um pouco o que é o guarda-chuva do tema, né, que é trazer a conversa mais de investimento. E a gente traz de volta para você para ver como é que a gente conecta com aquelas... Eu me lembro da Gela 360, que estava lá no Startup Rio, né? Era uma aposta para a terceira geração, que deve estar bombando, né? Porque todos nós vamos viver mais de 100 anos aqui, né? Que a idade, agora, a expectativa de vida aumentou exponencialmente também, coroname nele. Então, Fernando, eu vou te pedir primeiro você dar um contexto para a gente, se apresentando aí o que é o posicionamento que você tem, e aí a contribuição que você pode trazer no que está acontecendo agora lá na linha de frente com relação aos investimentos na área de saúde. Bem-vindo, Fernando. Perfeito, Robert, muito obrigado. Obrigado a Maria Luísa e a Cespro pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Bom, só me contextualizando, né, Fernando Sembranelli, eu comecei lá atrás, sou médico de formação, família de empreendedores na área de saúde, família de empreendedores em geral. Então, a minha paixão começou há 10 anos atrás, lá em 2010, com uma paixão por empreendedorismo, especificamente na área da saúde. Cara, e há 10 anos atrás não tinha nem comunidade de empreendedores em saúde em São Paulo. Olha que absurdo. Né? Então, a gente não sabia quem eram os empreendedores, você não tinha meetup, não tinha evento, e aí a gente começa uma primeira iniciativa, que é o Empreender Saúde, que o mercado era tão carente que, assim, eu
junto com o Vitor Aceituno, que hoje está liderando a SAMI. A gente começa um evento liderado ali, basicamente, eu era residente, ele era acadêmico, que começa a reunir, de fato, grandes líderes da saúde. Isso chama muito atenção. Em 2013, a gente realiza em São Paulo a Health 2.0 no Hospital Sírio-Libanês, que teve até a presença, na época, do ministro da Saúde e tal, e foi um primeiro evento que mostrou muito essa potência da saúde digital em saúde. Desde então, a gente fez missões de inovação em saúde para o Vale do Silício, Canadá, China, e a gente teve uma experiência de aceleradora lá em 2015, 2016, que foi muito dura, né? Quando a gente foi fazer uma aceleração de saúde, aquele foco bem tradicional de 6 meses de aceleração e tal, a gente estava talvez muito antes do tempo do ecossistema, as startups estavam num momento muito precoce, e de todo esse batch nosso inicial, teve uma startup que se destacou, foi a Vita. E aí eu comecei a entender que o nosso foco deveria talvez ser outro, e de fato ter um posicionamento de hub de inovação e de saúde, né, que é o Health Innova Hub, com foco de aceleração de longo prazo, fortalecer uma comunidade, comunicação e educação. E com a pandemia, a gente entendeu que assim, não adianta mais você ser o melhor hub de São Paulo, o melhor hub do Rio, o melhor hub de Curitiba. A gente entendeu que para o nosso sucesso, sobrevivência e principalmente impacto, a gente teria que ter um posicionamento de hub digital. Quer dizer, hoje a gente tem clientes e membros e comunidade no Brasil inteiro, no exterior, e quebrar essas barreiras físicas tem sido um dos principais legados da pandemia, porque a gente era, e talvez continue sendo ainda, muito regionalista em inovação, especialmente na área da saúde, e me desculpe, isso não tem razão de ser. A gente não acredita nessa tese, eu quero, né, e a gente, porque no dia a dia, o que a gente está percebendo mesmo aqui em São Paulo, né? Os hubs físicos esvaziaram. Se você não, e aí, de fato, o que interessa é justamente isso que a gente está fazendo agora, a capacidade de articulação digital, fazer as mentorias digitalmente, né? Aí a gente começou uma parceria o ano passado, o Health, né? Eu comecei uma parceria junto com o Kepler, com a Bossa Nova, para criar uma vertical de Health Tech na Bossa Nova, e honestamente a gente fez até agora diversas reuniões, 5 aportes já finalizados, e não tivemos, até então, assim, posteriormente aos aportes, que a gente está conhecendo fisicamente não somente as startups, mas inclusive alguns investidores. Então, é sim uma quebra de paradigma, porém, eu não digo que esse é o modelo ideal. Eu acho que a gente perde muito não conhecendo presencialmente as startups, participando do conselho, reuniões, happy hours, mas dito isso, sem dúvida nenhuma, a gente é capaz de avançar muito digitalmente. O que a gente pode falar do que está acontecendo em investimentos globais de inovação em saúde com a pandemia? É absolutamente impressionante o que está acontecendo. Ponto. O ano passado foi um ano recorde de investimento em inovação em saúde nos Estados Unidos, com 10 bilhões de dólares de investimentos em health techs. Quando saem os relatórios da Rock Health, por exemplo, eles estão muito impressionados, né? O ano passado foi 10 bilhões de dólares. Agora, olha que loucura. Esse ano, até o terceiro trimestre de 2021, já são 20 bilhões de dólares, de acordo novamente com a Rock Health. Quer dizer, então a gente está passando por mais um ano recorde. E isso, Robert, quer dizer assim que tem muito dinheiro novo entrando na saúde digital norte-americana e global. E esse dinheiro está vindo da onde? Está vindo dos principais players do setor, as principais farmacêuticas, empresas de medical devices, todo esse ecossistema tradicional de inovação, desse ecossistema tradicional de saúde, os grandes players, hospitais, estão sim colocando muito dinheiro via investimentos, via M&As neste mercado, né? Então, é uma mudança de patamar, e o que é impressionante, talvez o principal fator com a pandemia é que os grandes players, os maiores players do setor, lembrando que saúde representa 10% do PIB norte-americano, perceberam que não dá para ficar de fora de saúde digital. Isso é muito significativo, né? Então, e aí, globalmente, Estados Unidos investiu já esse ano 20 bilhões de dólares, globalmente a gente investiu no total mais 10 bilhões de dólares, quer dizer, totalizando 30 bilhões de dólares, e aí você tem muito destaque para a Inglaterra, Ásia,
né, especialmente China, quer dizer, na China, grandes empresas como a Tencent, empresas de tecnologia, entrando em saúde. A gente fez uma missão para a China em 2019, e na China, a gente não tem como, não vai ter como essa visão, quer dizer, não, eu quero ser tratado por um médico, porque é mais humano. Cara, com 1 bilhão de pessoas, você tem que sim ter telemedicina, você tem que ter inteligência artificial intermediando o processo, ponto. Né? E isso é uma revolução. A saúde digital lá realmente está avançando muito. Aqui no Brasil, o que a gente tem? De fato, o ecossistema acelerou muito. A gente teve, de 2014 até 2020, cerca de 400 milhões de dólares investidos em health techs, de acordo com a Distrito. A gente tem os rounds estão ficando maiores, começamos a ter algumas aquisições importantes. A PebMed, uma startup originária aí do Rio de Janeiro, que nasceu ali com a turma da 21212, adquirida pela Afya em 2020. Outro player carioca, nascido no Rio de Janeiro, a Conexa, de telemedicina, recebeu um porte da General Atlantic, né, e Briggs e outros players, quer dizer, isso também no ano passado. Então, você vê que as rodadas estão aumentando. O que pega no Brasil é que ainda a gente tem uma insegurança jurídica muito importante, né? Então, a gente está praticamente há 2 anos pós-pandemia e a gente ainda não conseguiu, a gente ainda não teve uma aprovação de um marco regulatório da telemedicina. Ainda tem as discussões no Congresso, o CFM ele tem a sua posição, tem uma questão de se o médico vai poder atender de qualquer lugar do país, quer dizer, pode atender qualquer paciente de qualquer lugar do país ou não, depende do seu estado. Então, isso trava, e claro, com certeza, essa insegurança regulatória trava os investimentos. Por outro lado, você vê que o Corporate Venture tem muitas grandes empresas, como o Vivio, né, Scremer, Vivio, Raia Drogasil, Hospital Israelita Albert Einstein, que estão entrando de forma muito estruturada, com iniciativas muito bem feitas nesse setor, né? E os grandes players de saúde, né? Hoje vai ser divulgado, se eu não me engano, hoje vai ser divulgado o ranking da Top 100 Open Startups, quer dizer, as 100 empresas de maior destaque, né? No ranking de saúde, a gente vê que tem muitas startups que as empresas estão vendo e que estão gerando cada vez mais valor. Então, acho que principalmente nesses últimos 2 anos, a qualidade das startups melhorou demais. Você tem níveis tecnicamente melhores, com melhor financiamento e principalmente com uma perspectiva internacional de negócios, né, Robert? Porque eu acho que antigamente você falava, até então, a gente tem muito um olhar muito regional das startups. O Brasil é enorme, então eu falo assim, cara, mas isso não faz sentido, né? As melhores soluções, as melhores health techs têm que disputar o mercado global, seja pela questão da internacionalização, da capacidade de atrair e reter talentos, que eu acho que é uma questão super estratégica, né? Mas, assim, as soluções são globais. Uma solução como o Robolaura é uma solução global. Estava vendo essa semana uma apresentação do pessoal da PebMed, o nível da solução está muito alto, né? Então, de fato, a gente tem que olhar internacionalmente, e essas são aí minhas palavras de abertura. Opa, Fernanda, muito obrigado. E essa tua última fala é música para meus ouvidos, né? Porque o nosso foco está justamente aí, na internacionalização. E hoje, com o programa do Texas, a gente está justamente nesse canal específico, né, da saúde. Uma coisa que eu acho que a área da saúde está se beneficiando diretamente do Coronami é que, um pouco antes do Coronami bater, você tinha ali já todo mundo pronto para ir para as compras, né? Os fundos de investimento, os VCs, estava todo mundo pronto, né, capitalizado para ir para as compras. Veio a pandemia, parou tudo e ficou tudo reservado. E agora, quando abrem as fronteiras, né, obviamente a saúde fica no radar central e tem esse volume grande de recursos disponíveis, né? E, sem dúvida, eu concordo, Fernando, que, olhando para trás, 2011, você aí realmente é bandeirante no caso, né? Não só na tua área de saúde, mas no ecossistema geral de empreendedorismo. Porque em 2011 não tinha nem a ABS Startups, não tinha a Meetup, não tinha nada em torno de, digamos, uma sociedade organizada em torno do empreendedorismo. Então, você tem aí, obviamente, uma jornada de maturidade do próprio mercado brasileiro, né? E eu defendo a tese que o brasileiro tem uma competência fantástica, que é um DNA cultural próprio,
onde ele consegue fazer esses saltos maiores, leapfrog, né? Do ponto de vista de tecnologia, a gente não deve para ninguém a nível mundial, em termos de competência e assertividade. O que nos falta realmente é essa visão mais ampla de mercado e não ficar tão regionalizado, né? E não pensar só a partir do Brasil para o Brasil, mas já nascer no Brasil para o mundo, né? Tem um cidadão chamado Vivek Vadua, ele é vice-presidente da Singularity lá no Vale, ele também é vice-presidente de Stanford, e ele tem um livro chamado The Driver and the Driverless Car, né? Eu estava conversando com ele há uns 4 anos atrás e ele falava muito ainda do modelo brasileiro, ainda voltado para o copycat, né? Ou seja, eu estou, na realidade, replicando modelos de inovação que estão sendo feitos em outras regiões e trazendo para o Brasil. E ele falou, Robert, esse é a primeira onda. Essa é a primeira onda de um ecossistema no seu desenvolvimento. Na verdade, são 3 ondas. Você tem uma primeira onda que é fazer copycat, e isso é muito bom, porque ele gera, né, uma visão de possibilidade de sucesso, então inspira outras jornadas a surgirem. A segunda onda é o híbrido, onde você vai ter alguma coisa que, sim, é meio que um copy lá de fora, mas é tropicalizado aqui dentro localmente e depois mandado de volta para o mundo. E tem a terceira onda, que é a onda onde você já nasce global. Nasce localmente com uma visão global. E o interessante é que, depois disso, né, a gente olha para o Brasil está vivendo as 3 ondas ao mesmo tempo, que é uma característica própria do Brasil, né? O Brasil não é igual a lugar em outro no mundo, ele é único, e por isso que ele tem essa complexidade de operação. E eu digo que o cara que consegue operar dentro do labirinto brasileiro é um craque em qualquer outro labirinto lá fora, porque aqui você lida com a incerteza própria do próprio proposta que você bota no mercado, mas lida também com a incerteza jurídica que você mencionou, Fernando, lida com a incerteza regulatória. Você tem todas outras questões que não estão no radar dos empreendedores nos Estados Unidos, por exemplo, lá é bem definido, enquanto que aqui você lida com essa instabilidade do mercado causada aí pela... Não vou nem entrar no mérito, né, porque aí é uma questão de discussão de estrutura político-partidária brasileira, né? Mas eu queria trazer de volta para o Marcos, né, e trazer, Marcos, casando, obviamente, a startup são o que os fundos querem ver, né? As boas startups. Eu queria que você pudesse dizer que você está no Startup Rio desde o início, e que foi lançado em 2013 pelo Tutuca, né? Gustavo Tutuca. E o quanto que aumentou esse fluxo de startups ou proponências de ideias na área de saúde para o programa Startup Rio? Bom, deixa eu colocar. Na verdade, eu passei a estar na FAPERJ em 2015, tá certo? Eu cheguei lá 15 dias antes de sair o edital da 2ª edição do Startup Rio. A Acesp estava desde o início. Né? Desde 2013, a Acesp foi parceira na criação do Startup Rio e nessa fase. Mas, de fato, a gente tem recebido assim um acréscimo, né? Você mencionou uma startup como a Gero 360, né? Que, assim, olhando aquelas 3 categorias, né, que você colocou, né? A fase em que você está no copycat, depois passa um misto e depois gera coisas para o mundo. Eu acho que isso depende, porque a criatividade está presente em todos os lugares, tá certo? O que não impede que você tenha uma ideia original aqui, porque você tem, por exemplo, na área acadêmica, você tem bastante coisa acontecendo. Só que 80%, talvez um pouco mais, da pesquisa brasileira acontece na área acadêmica e gera, inclusive, registros, patentes, etc. e tal, mas que não são aplicados em lugar nenhum, exceto na própria área acadêmica, né, para se fazer carreira. Então, nesse sentido, a FAPERJ tem tentado ir buscar o desenvolvimento acadêmico para trazer para fora para financiar. Então, eu acho que a gente, assim, é importante colocar, quer dizer, eu sinto que o meu papel aqui é falar exatamente dessa entidade que está por trás e do movimento que ela vem fazendo, tá certo? Desde a entrada, quer dizer, quando Maurício Guedes assumiu a diretoria de tecnologia, ele veio com bastante foco de
atrair aquilo que ocorre na academia e, de fato, trazer para a sociedade como um todo o resultado. Então, nesse sentido, se lançou, por exemplo, um edital de inserção de mestres e doutores em empresas. Então, você pega essas situações típicas de querer desenvolvimento em todas as áreas, tá certo? A questão é que isso não é voltado especificamente para saúde, mas eu vou mostrar algumas coisas para a saúde. Mas a ideia basicamente é essa: você tem desenvolvimento científico, você pode trazer a FAPESP financia, que você traga aquele conhecimento para a sua empresa e possa tocar. Você tem um outro edital que é chamado Doutor Empreendedor, em que você pega doutores que têm ideias e estão desenvolvendo projetos acadêmicos, mas têm espírito e vontade de empreender. Então, a FAPESP traz para o mercado e financia o desenvolvimento desse empreendimento. E, como eu falei, o Startup Rio é voltado para essa situação de empresas, de pessoas com ideias, tá certo? Eu vou dar um exemplozinho aqui, se vocês me permitirem. Vou mostrar isso aqui, é um site do governo do estado, tá certo? E menciona, está falando de uma série de realizações, menciona algumas startups do Startup Rio. Por exemplo, a Fitaro, tá certo? Em consequência da recomendação de fechamento de academia, clínica e consultório de fisioterapia, terapia ocupacional, etc., essa startup desenvolveu um sistema, e ela está indo muito bem, tá certo? No sentido de ajudar a mantendo o cliente da academia assistido por intermédio do sistema dessa startup, tá certo? Conduzida por um fisioterapeuta, claro. Certo? De outro lado, outras coisas são aproveitadas. Por exemplo, uma startup na área de modas criando máscara de proteção com criatividade e sustentabilidade, tá certo? Aplicando na área da pandemia. E a Triageo, por exemplo, que faz teletriagem, telemonitoramento e teleconsulta, tanto de médicos como psicólogos, tá certo? E estão no ar, né? Se você se interessar, pode acessar o site delas como exemplo. Além daquela que você falou de acompanhamento de idosos e tal. E tem uma série de outras, tá certo? E eu queria mostrar, em termos de financiamento, o que tem sido feito, né? De fato. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá certo? 6 milhões foi aplicado na Startup Rio nessa edição que está aí, tá certo? E a gente levou para várias cidades do estado, para o Rio de Janeiro, mais 8 cidades, ok? Mas eu queria colocar isso aqui. Olha o que está ativo no ar, tá certo? A gente tem um edital, Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura em Doenças Infecciosas, do Covid, tá certo? É cerca de 6 milhões de reais aí. Programa de Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia em Medicina de Precisão. Programa de Apoio à Pesquisa Clínica de Afecções pós-Covid. Programa de Apoio a Projetos Científicos e Tecnológicos para o Desenvolvimento e Avaliação de Vacinas e Terapias contra o Covid. Tem 75 milhões de reais aplicados nisso, pela FAPESP. Tá certo? Então, digamos assim, esse é o foco da FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Obviamente, ela está olhando o Estado, mas é claro que quando a gente forma startup, a possibilidade dela se estender ao país e ao mundo faz parte do critério de avaliação quando se seleciona os projetos.
tá certo? Esse era o ponto que eu queria colocar aqui. Muito bom, muito bom. Vou pegar carona aqui, aproveitar isso. Eu queria, Fernando, que você pudesse compartilhar com a gente, né, como é que é o processo de você olhar para o mercado, organizar a sua fila para entrar aí dentro da tua jornada, né, e como é que você depois conecta ela com a possibilidade de ganhar anabolizante na veia e poder crescer rápido. Perfeito. Eu posso compartilhar aqui uma apresentação? Por favor. Beleza. Maria Luísa, quer fazer um comentário, Maria Luísa? Eu até também queria fazer um compartilhamento aqui, que é o seguinte, eu como empresária, participei de alguns projetos recentes da FAPERJ, todos voltados para a saúde. E, recentemente, saiu o resultado do final do edital da FAPERJ, 17 de 2021, que é o Programa de Inserção de Pesquisadores em Empresas. E eu, olhando os resultados, olha só, é um programa muito diferente, como foi falado pelo Marcos Neme, porque a gente coloca doutores e mestres dentro das empresas para fazer uma tecnologia disruptiva, né? Esse é o nosso objetivo. Isso. E aí eu resolvi selecionar aqui algumas empresas que, pelo nome, tem todo o indicativo de que são empresas de saúde e outras porque eu conheço e sei que são de saúde. Então, aqui nós temos várias empresas associadas da ACESP que tiveram esse benefício da FAPERJ. É um dinheiro que não vai para a empresa, ele vai direto para a bolsa do pesquisador, mas esse pesquisador vai trabalhar para a empresa. E eu fiz a conta aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 empresas que receberam esse benefício. Deixa eu compartilhar rapidinho aqui. Pode ser? Claro. Eu achei aqui legal. Empresas que receberam esse benefício da FAPERJ, que são de saúde. Então, eu acho que é bem bacana, é um recurso bem interessante que está sendo disponibilizado pelo governo do Estado, pela FAPERJ, e é uma oportunidade diferente, porque agora eu estou ansiosa para saber como é que é a história aí do Fernando, mas a gente sabe que pelo caminho do governo, né, são formas diferentes de receber esse dinheiro, esse investimento. Nesse caso, a gente não está recebendo nem dinheiro, a gente está recebendo em recurso humano altamente especializado, mas que está trabalhando diretamente conosco, né, um relacionamento direto com as empresas. E porque a gente sabe que saúde é um troço mais longo prazo, você falou, né, que até o Hub é mais longo prazo. Eu gostaria até de saber se o link de vocês é highhub.tech, é esse? Então, eu botei aqui no grupo. Falar. Beleza. Já me inscrevi enquanto você falava. E agora eu quero saber realmente como é que é isso, mas eu não queria deixar de falar a respeito da FAPERJ. Maria Luísa, não, excelente, claro. Você colocou aí o link numa comunicação direta entre nós dois só e não para o grupo. Não, mas só falando isso, é highhub.tech, então é HIHUB.tech, não tem muito... Fernando, se você me permitir, antes de eu passar a palavra para você, que está todo mundo curioso. Claro, claro. O Pina tem uma pergunta também, eu vou trazer o Pina para dentro da conversa, e aí já passa a palavra para você. Pina, contigo. Obrigado, Robert. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcos. Tudo bem? Marcos, a gente já se conhece aí há 40 anos, né? Trabalhamos juntos. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí também na Startup Rio. O Fernando, eu queria pegar uma abordagem que você colocou, e o Robert também sempre coloca essa questão da escala mundial, da questão da escala das startups. No entanto, eu estou na área da saúde aí há uns 20 anos, né, que eu venho batalhando aí na área da saúde. E eu vi a área da saúde roendo o osso aí durante a maior parte desse tempo. Ultimamente, realmente, com a pandemia, a gente teve uma abertura aí de porteiras, né? E está passando a boiada aí, que é um termo que está bastante em uso hoje em dia no Brasil. No entanto, eu já ouvi, inclusive, de grandes empresas de TI, empresas de ponta aqui no Brasil, justificar baixo investimento nessa área exatamente por conta da falta da ausência de escala global.
Então, quando você fala de escala global na área da saúde, eu faço uma associação também com o quão fragmentado é esse setor, porque quando você fala de saúde, é um setor imenso, né? E quando você fala de soluções globais, você fala muitas vezes de soluções fragmentadas. Quando eu quero dizer fragmentado, eu quero dizer assim, a saúde ela tem um foco, que é o indivíduo, é o ser humano, né? E muitas vezes essas soluções fragmentadas, elas têm lá seu valor, claro que tem, e por isso elas têm sucesso e tal, mas qual é o ganho efetivo do indivíduo na saúde, efetivamente? O que isso está trazendo? Porque é isso que eu continuo vendo muitas soluções ganhando muito sucesso, e aí você vê na área de compras, né? Compra de material, medicamento, não sei o quê, tudo bem, trazendo grandes ganhos aí de redução de custo, mas eu não sei se isso está chegando lá na ponta para o indivíduo, não sei quanto isso está agregando de saúde no indivíduo. O negócio está indo muito bem, ações lançadas em bolsa e está tudo muito bem, mas quanto a saúde está ganhando com isso é uma outra questão. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês veem essa questão dos investimentos na saúde e o quanto isso tá aderente à questão da saúde do indivíduo, efetivamente, ou continuamos a falar de estoque, de valor de ações em bolsa e o drive continua sendo financeiro, né? Se é isso. Perfeito. Então, eu vou aproveitar para compartilhar aqui a minha... Deixa eu ver só aqui. Aqui, pronto. Então, excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Qual que é a realidade que a gente tem? Esse é um segmento, esse cenário de saúde digital, ele começa basicamente a partir de 2010, de 2011, a partir do momento que você tem o iPhone, a questão do smartphone, que praticamente cada brasileiro, cada cidadão norte-americano dos países desenvolvidos e mesmo dos países subdesenvolvidos começam a querer, né, ter esse celular nas mãos. Isso muda. Porque a partir do momento que você tem o celular à palma das mãos, você começa a ter essa economia ou inúmeros aplicativos e aplicativos para tudo, né? E aí teve uma estudante, na época de MBA norte-americano, que ela estava na Apple fazendo estágio, e ela falava, nossa, os aplicativos de games são ótimos, os aplicativos de alimentação são bons, mas os de saúde naquela época, em 2010, eram muito ruins. E ela lança a primeira aceleradora norte-americana, que é a Rock Health. E essa primeira aceleradora, ela começa a chamar muito atenção, porque ela foi ali um primeiro grupo de pessoas que saíram das principais empresas do Vale do Silício, como empresas de design thinking, como a IDEO, Facebook, Microsoft, Amazon, e começam a pensar em soluções digitais em saúde, né? E quando você pensa, e no começo, né, realmente a gente está falando de necessidades muito básicas, assim, se aqui no Brasil, né, o Brasil tem uma realidade, por exemplo, vamos falar de dermatologia. A gente tem hoje 9.500 profissionais dermatologistas no Brasil, concentrados majoritariamente no eixo Rio-São Paulo. Hoje você tem uma solução, por exemplo, que é a Dermato Virtual, que é uma teledermatologia. Qual que é o objetivo? Aumentar o alcance dos dermatologistas através do digital, né? Então, a gente começa a ver uma série de soluções, muitas não têm relevância, eu concordo com você, Sérgio, mas muitas, de fato, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos, né? Lá eu tive que buscar acesso profissional de saúde mental, acesso a psiquiatra nos Estados Unidos, a psicólogo, é um horror.
Então, novamente, você tem um cenário em que o digital é uma ferramenta de acesso, independente de onde você esteja. Você pode estar em Nova York, que você vai ter dificuldade de acessar alguns especialistas, né? Agora, o que chama muito a atenção desse mercado de saúde digital é que, ano após ano, ele vem crescendo exponencialmente, e com a pandemia, de fato, se ele estava vindo crescendo 20%, 30%, 40% ao ano, com a pandemia, ele dobra de tamanho em 2020, e esse ano vai mais do que dobrar de tamanho. Então, isso mostra, assim, isso não é uma bolha, é de fato quem que entrou aqui. Os maiores players, as maiores empresas, né, o governo entrou aqui para financiar e para ver esse setor crescer. Então, o que a gente vê? A saúde digital é um novo setor da economia. E é, de fato, e está recebendo um nível de investimento sem precedentes. Não é que a gente está, aqui no Brasil, a gente está caminhando ainda de uma forma tão, mais ou menos, linear. Nos Estados Unidos e no resto do mundo, está tendo uma evolução exponencial. Então, aqui você tem 1 milhão de soluções, tem, sei lá, centenas de soluções muito focadas em por exemplo, na questão do atendimento online, né, da consulta online. Lá você já está olhando soluções, bom, tudo bem, vamos fazer aqui a atenção online, mas vai ter que ter inteligência artificial, vai ter que ter gestão de saúde populacional. A gente está olhando para soluções cada vez mais sofisticadas. Imagina que essas empresas, elas têm um apoio, elas recebem investimento de empresas como Google Ventures, Samsung Ventures. Quer dizer, a gente está falando de players muito qualificados, fazendo investimento em soluções muito robustas de saúde, né? Porque no final do dia é aquilo. O que vai ser a clínica do futuro? O que vai ser a clínica do amanhã? O que vai ser o hospital do amanhã? Provavelmente, boa parte desse atendimento não vai ser físico, não vai ser naquela unidade física, né? E aqui a gente já fez várias missões. Eu vou falar, olha, quando a gente foi para a China, foi de cair o queijo. Foi muito chocante. Foi muito impressionante, porque ela não tem como o paciente ser atendido por um profissional de saúde, nem por um enfermeiro. Então, tem até as cabines de telemedicina, que é uma questão que a gente está começando a ver aqui. Então, a gente vê a questão de um crescimento exponencial de investimentos e, ano após ano, o que é investido em cada startup, quer dizer, esse ano, cada startup está recebendo, em média, 39 milhões de dólares de investimento. É muita coisa. Né? A gente realmente, assim, aqui no Brasil, a gente não chega perto, nem no Brasil, nem na América Latina chega perto. Mas aqui, olha só, é um pouco do que o Robert falou. Com a pandemia, isso aqui virou uma curva exponencial. Então, de fato, é uma transformação muito importante, com trimestre após trimestre. O ano passado, a gente estava falando que no terceiro trimestre, o investimento tinha sido ali de 6,7, esse ano foi 6,7 bi, o ano passado foi 4,2, quer dizer, houve um aumento de quase 50% em relação ao ano passado. É um valor muito alto, mesmo para os padrões norte-americanos. Quer dizer, quando essa onda começou em 2010, a gente nunca imaginou que a gente fosse estar nesse sentido. Agora, olha que interessante, quando a gente olha os setores que mais receberam investimento esse ano, e nos últimos anos, olha, saúde mental é o número 1. E não é à toa que aqui no Brasil, Zen Club, Vitude, né, e outras startups de saúde mental estão crescendo. Quer dizer, tem muitos profissionais de saúde mental, de psicólogos, incluindo a minha irmã, que fecharam consultório e não vão abrir mais. E não é só por uma questão econômica, por uma questão, talvez, de custo-efetividade. Isso é interessante. O segundo setor, e aí, qual que é a segunda área que mais recebe investimento é saúde sob demanda, né? E aí você começa a ter uma série de terapias digitais em saúde, e no final do dia o que o pessoal quer? É fazer acompanhamento do doente crônico, e essas soluções começam a vir aqui para o Brasil, né? Investimento, os valores recebidos em cada série estão aumentando, gente. Na série C, as startups, em relação ao ano passado, elas estavam recebendo 77 milhões, esse ano já estão recebendo 114 milhões. Isso mostra o quê? O mercado está, os investimentos estão aumentando, mas
as fusões e aquisições, quer dizer, as compras e venda dessas empresas também estão acontecendo em todo o mundo de uma forma muito impressionante. E aí você começa a ter, por exemplo, né, você tem grandes investimentos. Aqui, o principal investimento americano é na questão da interoperabilidade, quer dizer, né? E aí volta uma questão que a gente estava debatendo, quer dizer, qual que é o papel do governo? O papel do governo é estabelecer o padrão que tem que ser adotado, quer dizer, as políticas norte-americanas levaram sim à adoção de prontuário eletrônico, lembrando que, qual que é a realidade do Brasil? No Brasil, a gente estima que no máximo 35% dos serviços de saúde, dos prontuários médicos eletrônicos são digitais. O resto, tudo ainda está em papel. E sem que isso seja, como fala, e nos Estados Unidos, isso passou a ser obrigatório ser tudo digital. Então, na prática, os prontuários, eles podem até estar brigando entre si, mas o grande adversário é o papel, né? Globalmente, você vê que tem esses investimentos no mundo inteiro, com as características locais, né? E quando a gente olha aqui no Brasil, desde 2014, o investimento, você vê, pela cara, é um investimento, se você traçar uma curva, é um crescimento linear, a gente ainda não identifica um crescimento exponencial no Brasil. Telemedicina recebendo muita atenção, muitos investimentos, mas ainda tendo falta o marco regulatório, mas essa questão de investimentos crescendo muito, e muita solução assim, olha, telemedicina, a Memed também, que foi diretamente beneficiada e alavancada por esse cenário, Zen Club, terapia online, né? A gente tem uma solução, a gente não tem terapia nem no interior, não tem psicólogo nem no interior de São Paulo, né? E a questão de saúde mental, grandes empresas tornaram esse benefício de saúde mental uma necessidade, implementando o benefício de saúde mental. A gente sabe de situações muito graves, né? E quer dizer, uma transformação, muita dessa coisa assim de saúde sob demanda, BIP Saúde, né, Radar Fit, que é a questão da gamificação, né, muita coisa acontecendo. Então, a gente vê uma transformação bastante interessante. Quando a gente fala assim, mas isso está beneficiando o paciente, quer dizer, quando a gente consegue colocar terapia digital, quer dizer, saúde mental é um benefício direto para o paciente, telemedicina, muitas vezes, de outra forma, o paciente não consegue ter acesso. É claro que a gente começa a ver a falta de internet, talvez seja o principal empecilho dessas soluções. E você tem soluções como terapias digitais, que eles estão, né, tem uma solução que é o Mada Health, que ela publica dados, que ela foi a pioneira em publicar dados de pacientes que estavam pré-diabéticos, voltaram a ser pacientes normais, pacientes obesos, tiveram uma perda estatisticamente relevante de peso após usar terapias digitais. E aí é uma série de, né, tem health coach, quer dizer, tem coach de saúde, monitoramento de atividades físicas. Então, na prática, o que na prática está acontecendo? Em muitos casos, as próprias farmacêuticas estão vendo que isso não é, a terapia digital, ela não é um substituto para os remédios tradicionais, para as pílulas, porém, eles são um complemento importante. Exemplo aqui no Brasil, a Sleep Up, que é uma health tech, que foca no sono. Ela passou agora pelo marco regulatório da Anvisa. É uma das startups de destaque pelo Startup Awards, e é justamente para ajudar o paciente a dormir melhor. Do perfil de usuários da Sleep Up, uma boa parte, a grande maioria desses pacientes faz uso de alguma terapia medicamentosa. Então, o que a gente está vendo é uma associação. E aí, nessa associação, quem vai pagar a conta dessas soluções? A indústria farmacêutica vai pagar uma parte, o sistema de saúde público e privado também vão pagar uma parte dessas soluções. Então, você está vendo também novos financiamentos, e aí essa questão de passar por Anvisa, passar por FDA, vão ser marcos regulatórios cada vez mais importantes. Então, esse é um pouco do cenário aí que a gente está vendo. Sensacional, sensacional. Muito bom esse fechamento, era o que a gente queria ouvir, né? Muito obrigado, Fernando. Realmente é muito bom, né? Você deixa aí já uma primeira trilha para as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir depois na sequência e poderem seguir,
É muito legal o trabalho que você está fazendo, né? Porque, novamente, né, conforme você mesmo falou da Rock Health, né, você está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil, né? Sendo bandeirante. Parabéns. Então, eu queria agradecer muito a você, ao Marcos Neme também, Startup Rio. Que bom que Startup Rio também está a todo vapor. Eu vou deixar aqui meu abraço para o Sérgio Pina, para a Flávia Fontenelle, para o Lindolfo Cruzeiro, a Luciana Terlizzi, Leopoldo Ricardo, Eduardo Ramires, Anderson Albuquerque, a Carla Weide, que é a nossa companheira aí de trabalho da SESP Rio de Janeiro, e a nossa presidente, Maria Luísa. Muito bom. E eu vou agora pedir para que a gente volte para a sala principal, porque o show continua. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, gente. Obrigado pelas provocações. Tchau, tchau. Obrigado a todos.